Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvi fazer um programa sobre a testosterona, a importância para a saúde masculina, porque é grande o número de pessoas que estão usando testosterona para outros fins e aí pode incorrer em risco. A testosterona é um hormônio esteroide com função no desenvolvimento das características sexuais e na regulação de diversas funções fisiológicas no organismo humano, especialmente em homens. Compreender suas funções e os impactos causados pela sua deficiência é muito importante e pode auxiliar a população na promoção da saúde e do bem-estar. A reposição hormonal da testosterona é um tratamento que deve ser feito somente com fins terapêuticos nos portadores de deficiência desse hormônio e sob orientação médica. A testosterona é um hormônio esteroide androgênico produzido principalmente nos testículos e em menor quantidade nos ovários e nas glândulas suprarrenais, tanto dos homens quanto das mulheres. É um hormônio relacionado ao desenvolvimento de características sexuais masculinas, como o crescimento dos pelos faciais e corporais, mudanças do tom de voz, aumento da massa muscular, manutenção da saúde óssea, além de regular diversas funções fisiológicas em ambos os gêneros. Influencia ainda a libido, a função sexual, a produção de esperma, o humor, a disposição. Há evidências que sugerem que a testosterona pode ter um papel na manutenção da cognição, incluindo a memória e a concentração. A falta de testosterona pode levar à perda da massa muscular e aumento do risco de osteoporose. É um hormônio que também interfere na distribuição da gordura no corpo, ajudando a manter uma proporção saudável de massa magra em relação à gordura corporal. Os níveis de testosterona variam ao longo da vida, sendo mais elevado durante a puberdade e a idade adulta jovem, começando a declinar gradualmente com o envelhecimento. Em mulheres, os níveis de testosterona são muito mais baixos do que nos homens, um fato considerado normal do ponto de vista fisiológico, mas ainda desempenham funções importantes como a manutenção da libido, da energia e do bem-estar geral. A deficiência do hormônio em homens pode trazer complicações à saúde, assim como o aumento dos seus níveis em mulheres também pode trazer consequências deletérias. Por exemplo, o hipogonadismo. O hipogonadismo é uma condição médica caracterizada pela diminuição ou ausência da função das gônadas, dos testículos, os órgãos responsáveis pela produção dos hormônios sexuais. No caso dos homens, as gônadas são os testículos e nas mulheres são os ovários. Essa condição pode afetar a produção de hormônios sexuais como a testosterona, o estrogênio, a progesterona e a produção de espermatozoides ou óvulos. Existem dois tipos principais de hipogonadismo, o primário e o secundário. O hipogonadismo primário ocorre quando o problema está nas próprias glândulas, nos testículos ou ovário. Mesmo que o cérebro envie sinais adequados para que os órgãos produzam hormônios sexuais, as glândulas não conseguem responder de forma eficaz. Isso pode ser causado por fatores como defeito genético, infecções, traumas, radiação ou outras doenças. Já no hipogonadismo secundário, o problema está na regulação hormonal feita pelo hipotálamo ou pela hipófise, estruturas localizadas no crânio que controlam a produção dos hormônios pelas glândulas. Se essas regiões do sistema nervoso central não produzirem hormônios reguladores suficientes, as glândulas não receberão o estímulo necessário para produzir hormônios sexuais. Os sintomas de hipogonadismo variam dependendo da idade e em que a condição se desenvolve e do gênero do indivíduo. Em homens, pode ser observado sinais de diminuição da libido, disfunção erétil, dificuldade para a relação sexual, infertilidade, diminuição da massa muscular e da força, aumento da gordura corporal, diminuição da densidade óssea, osteoporose, alterações do humor e da energia, como depressão e fadiga, falta de desenvolvimento sexual completo em adolescentes. Em mulheres, os sintomas incluem ciclos menstruais irregulares ou ausência de menstruação, diminuição da libido, secura vaginal, infertilidade, ondas de calor, diminuição da densidade óssea, que é a osteoporose, e alterações do humor. Baixos níveis de testosterona estão associados à obesidade e à resistência à insulina, aumentando o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. A normalização dos níveis de testosterona pode ajudar a melhorar a composição corporal e a sensibilidade à insulina em pacientes com doenças nessas condições, porém deve ser realizada apenas em casos de deficiência documentada e sempre orientado por um profissional qualificado.
Alterações no nível de testosterona podem influenciar o humor e a função cognitiva, contribuindo para sintomas de depressão e ansiedade. Em alguns casos, a reposição hormonal pode melhorar esses sintomas em homens com deficiência de testosterona. Outro impacto significativo está ligado à disposição mental e emocional, influenciando níveis de energia e até mesmo a sensação de bem-estar geral, manifestando sintomas de fadiga e irritabilidade. O hirsutismo é uma condição caracterizada pelo crescimento excessivo de pelos em mulheres devido aos altos níveis de testosterona. Embora seja uma condição mais comum no sexo feminino, os homens também podem apresentar sinais de excesso de testosterona. O hirsutismo pode ser acompanhado por outros sinais de virilização, dependendo da gravidade do desequilíbrio hormonal, como acne, calvície de padrão masculino, aumento da massa muscular, alterações de voz, que pode ficar mais grave, e irregularidades menstruais. A dosagem de testosterona deve ser realizada em homens com sintomas de deficiência e em mulheres com sintomas de superprodução do hormônio. Caso haja suspeita de disfunção hormonal, é preciso buscar orientação médica para o diagnóstico e tratamento adequado. O processo de envelhecimento influencia diretamente os níveis de testosterona. É perfeitamente natural que as concentrações do hormônio diminuam em homens idosos, por exemplo, decorrente da menor produção dos testículos. Apesar de ser um fenômeno fisiologicamente normal, pode potencialmente causar sintomas e complicações para a pessoa. Portanto, manter níveis adequados de testosterona é importante para manter a saúde e o bem-estar. A reposição de testosterona é indicada apenas para homens que apresentem deficiência documentada por exame de hormônio com níveis geralmente abaixo de 200. Tem gente tomando testosterona com nível acima de 2.000. Isso é impossível aceitar uma coisa dessa. A reposição inadequada ou não supervisionada pode acarretar sérios riscos à saúde, como problemas cardiovasculares, aumento do risco de câncer de próstata, o excesso de testosterona, problemas cardiovasculares, aumento do risco de próstata e desequilíbrios hormonais. Por isso, a reposição deverá sempre seguir critérios e avaliações médicas para definir a quantidade de doses e se realmente é necessária. Muitas pessoas utilizam a testosterona como meio de melhorar sua estética corporal. Esse é um uso amplamente conhecido, sobretudo por frequentadores de academia, mas que pode trazer sérios riscos à saúde. Quando a reposição é feita em quantidades superiores ao normal, a testosterona pode desligar a produção natural dos testículos, da própria testosterona interna daquela pessoa, levando à infertilidade e à redução do tamanho dos testículos, porque o testículo para de funcionar. Se está vindo testosterona demais, a pessoa vai ficar com atrofia testicular e não vai produzir, vai ficar infértil, né? Adicionalmente, o excesso de estrógeno, resultante da conversão da testosterona, pode causar crescimento irregular das mamas em homens. Níveis altos de testosterona podem provocar dislipidemia, aumento de colesterol, uma condição caracterizada por redução do colesterol bom e aumento do colesterol ruim, aumento do hematócrito, o sangue fica muito mais concentrado, a quantidade de hemácia aumenta muito, tornando o sangue mais espesso e aumentando o risco de coágulo e de trombose. Também pode causar aumento do tamanho do coração e insuficiência cardíaca, além de diminuir a sensibilidade à insulina e aumentar a gordura abdominal, elevando o risco de problemas cardíacos. O uso prolongado de testosterona pode piorar condições cardiovasculares pré-existentes, ativando mecanismos no corpo que elevam a pressão arterial. O uso indevido da testosterona não afeta apenas os homens. Mulheres que recorrem à testosterona com o objetivo de ganhos estéticos correm os mesmos riscos cardiovasculares, podendo experimentar ganho de peso, aumento de gordura, atrofia das mamas, alterações menstruais, voz mais grave e crescimento do clítoris. A testosterona é um hormônio fundamental na saúde humana, principalmente dos homens, que impacta diferentes funções fisiológicas. Compreender os seus efeitos e, quando recorrer à sua reposição, é imprescindível para uma vida saudável. Em caso de suspeita de disfunção hormonal, não hesite em procurar orientação médica. Então, gente, vão ter a testosterona em níveis normais, não como a gente está vendo aí, acima de 2.000, acima de 5.000. Isso vai causar sérios danos, podendo trazer um câncer de fígado, um câncer de próstata, além de hipertensão arterial, problemas cardiovasculares e tantos outros que poderão surgir. Então,
vão deixar os níveis de testosterona pelo menos até, no máximo, até 1000 e não mais do que isso. Então, sobre testosterona, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.